Olá, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar os colegas entrarem. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos realizando essa live em comemoração ao mês do meio ambiente. É nossa atividade de encerramento aí das atividades realizadas pela Comissão de Direito do Meio Ambiente e Agronegócio, na qual estou atualmente enquanto presidente. A comissão se esforçou para realizar algumas palestras e eventos transmitidos de forma virtual para os colegas ao longo desse mês. Infelizmente, em razão da pandemia, nós não tivemos as atividades presenciais, que sempre são tão enriquecedoras ao longo do mês de junho, principalmente com visita aos espaços públicos aí do nosso município. E o assunto que foi até debatido e escolhido, proposto pela própria comissão, para que a gente trabalhasse nesse tema final, foi a questão do cadastro ambiental rural e do licenciamento ambiental rural. E será aí a nossa participante, a doutora Tatiana Monteiro Costa e Silva. Ela é mestra em Direito Ambiental, também doutoranda em Direito, professora de Direito Ambiental da Univag, também é membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB Estadual e vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Direito Urbanístico da OAB Mato Grosso. Seja bem-vinda, doutora Tatiana. Passo para você a palavra. Seja bem-vinda, agradeço por aceitar o convite para estar aí divulgando, debatendo conosco esse tema de tamanha relevância para o estado de Mato Grosso, que é a questão do cadastro ambiental rural e das atividades agrícolas, que são aí, né, querendo ou não, o carro-chefe da principal atividade econômica do estado. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da doutora Adriana Pomer, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Agronegócio, Sinop, Mato Grosso. Também cumprimentar todos os membros da comissão e o quanto é importante essa interação, né? Aqui é a Comissão de Meio Ambiente da OAB, com a seccional da Sinop, e fazer essa integração, esse diálogo de um assunto que é tão relevante para o estado de Mato Grosso. Então, o tema que me foi proposto é um tema bastante palpitante, instigante e polêmico, não é, doutora Adriana? E de muita responsabilidade, porque é uma finalização de um ciclo para vocês de debate e com um assunto que trata de uma vivência muito grande por parte da advocacia mato-grossense, principalmente daqueles que militam na área do direito ambiental aqui no estado, que é voltada para o agronegócio. Então, nós temos uma experiência, uma expertise muito grande desde o final da década de 90, em que o estado de Mato Grosso ele foi pioneiro na implementação de um modelo de licenciamento ambiental diferenciado porque foi o único, dentro do contexto dos estados da federação, que foi o licenciamento ambiental único de propriedades rurais. Então, nós já temos uma expertise, uma experiência muito grande para tratar desses assuntos. É lógico, evidente, que se tratam de novos posicionamentos, novos parâmetros que foram dados a partir da instituição da Lei Federal 12.651 de 2012. Então, quando eu falo que o advogado que trabalha nessa área do direito ambiental aqui no estado de Mato Grosso, ele vai tratar da aplicabilidade do Código Florestal, diferentemente de outros advogados que hoje pensam e debatem profundamente essa nova proposta de alteração da Lei Geral do Licenciamento, que debatem áreas contaminadas, mudanças climáticas, serviços ecossistêmicos, direito minerário. E nós temos uma história de sempre debater a aplicabilidade do Código Florestal, porque nós já tínhamos uma vivência, uma experiência muito grande com base na antiga legislação revogada e agora na implementação do CAR, porque o Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela vem implementando o CAR com acertos e erros, e nós também nesse embate constante com esses conflitos de aplicabilidade da norma e esses diversos entendimentos que existem relacionados
principalmente ao cadastramento ambiental rural aqui no estado de Mato Grosso. De fato, doutora, a senhora chama bastante atenção a um ponto relevante, né, que é a representatividade do estado de Mato Grosso no âmbito da legislação federal como um todo. Nós fomos exemplo na década de 90, quando, né, damos um pontapé inicial aí com relação ao licenciamento ambiental rural, já implantando a licença ambiental única, né, lá no Código Ambiental do Estado, na década de 90. Contudo, é muito difícil, principalmente quando a gente chega a debater aí com os profissionais de fora ou profissionais de fora que acabam vindo atuar aqui, ou até mesmo quando a gente chega no tribunal aí, no tribunal, né, a nível federal, a dificuldade que é para compreender o aspecto do estado, né, que é um estado formado aí por diferentes biomas. Então, quando a gente trata da questão do agronegócio, nós estamos acompanhados aí do problema relacionado à questão florestal, não só da floresta amazônica, que é o que chama mais atenção, muitas vezes, do aspecto imprensa e com relação à pressão internacional, mas nós temos outros biomas, o Pantanal, o Cerrado, a situação diversa que também tem essa exigência, né, com relação ao licenciamento. E nós sentimos, de fato, na pele, enquanto profissionais atuantes, a dificuldade para a implantação do CAR. Nós estamos aí no terceiro modelo de CAR, né, vigente, nesses últimos... não dá nem uma década, na verdade. Verdade. Nós temos, em uma década, uma mudança considerável com relação à atuação, o Estado puxando à frente, tentando, de fato, implantar o sistema, que em outros estados aconteceu até de forma mais tardia, mas, de fato, ainda há muita dificuldade para a compreensão do assunto. As normas, como a doutora vai citar aí, são inúmeras, né? A gente começa Verdade. com o florestal. Uma confusão legislativa total, né, doutora Adriana? Sim, são inúmeros decretos e instruções normativas, então é um tema de grande relevância e aí estamos prontos para ouvir aí, começando, né, conceituar para nós aí de onde vem o tal CAR, né, que dá a parte inicial da nossa apresentação e que depois se transforma aqui no estado de Mato Grosso no passo 1 do licenciamento ambiental rural. Então, como eu falei, o cadastramento ambiental rural, ele surge, ele não é um instrumento novo, porque desde 2009 nós já tínhamos no ordenamento jurídico esse modelo de cadastramento ambiental rural para a regularização ambiental da propriedade ou posse rural, pelo instrumento, né, maior do Programa Mais Ambiente, por meio do decreto federal, instituído por meio do decreto federal 7.029 de 2009. Então, desde 2009, o estado de Mato Grosso ele já detinha esse modelo, esse instrumento de cadastramento ambiental rural de forma conjunta com o estado do Pará. Tanto é que foram os dois estados pioneiros nesse modelo de cadastramento ambiental rural. E com a edição do Código Florestal de 2012, nós tivemos uma abrangência maior, porque a Lei Federal 12.651 de 2012 trouxe o cadastramento ambiental rural como um grande instrumento, né, de registro eletrônico obrigatório, meramente declaratório, para todas as propriedades e posses rurais existentes no país. Qual que foi a intenção do nosso legislador naquela ampla discussão em 2012? Eu lembro que aqui em Mato Grosso tiveram várias audiências no cenário federal, enfim, no contexto federal, audiências, debates, desdobramentos. O modelo do CAR empregado aqui no estado de Mato Grosso foi uma das ideias internalizadas e empregadas nesse modelo nacional. Enfim, nós já tínhamos uma história, uma vivência com o cadastramento ambiental rural. Só que essa normatização de 2012 trouxe novos parâmetros, diferentes daquelas que já estavam em aplicabilidade, em operacionalização aqui no estado de Mato Grosso. Então, a gente precisa fazer essa distinção, porque a partir do momento da edição da Lei Federal 12.651 de 2012, nós devemos esquecer um pouquinho do passado e aceitar e fazer essa compatibilização, essa adequação dessas novas diretrizes que foram delineadas para todo o território nacional com uma norma geral editada pela União. Então, aqueles parâmetros mínimos obrigatórios foram definidos na Lei Federal 12.651 e, posteriormente, em seus decretos regulamentadores. E a gente sente, né, quem está mais assim no dia a dia dessa prática da advocacia ambiental, a gente vê que o cadastramento ambiental rural, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas em outros estados da Federação, exemplo de São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, onde os ritos, a operacionalização, as exigências se tornam cada vez mais complexas, mais difíceis, desvirtuando a natureza do cadastramento ambiental rural. O que é o CAR? O próprio conceito já fala, é um mero registro, meramente declaratório, onde o poder público das 3 esferas, ele quer saber o quê? Quais são as informações ambientais aquela propriedade tem? Ela possui APP? Possui área de reserva legal? Tem área remanescente? Quais são os usos consolidados anteriores a 22 de julho de 2008? A nova legislação trouxe um novo conceito norteador, que trouxe um marco temporal para a nova legislação, que é a área rural consolidada. E aqui hoje, nós, advogados, nos debatemos, nos debruçamos em cima desse conceito, porque cada vez mais vem instruções normativas, vem decretos, regulamentando ainda mais exigências, mais dificuldades para o proprietário rural e não atendendo a finalidade. Qual que é a finalidade? De fazer esse cadastramento, esse monitoramento e ter essas informações ambientais integradas no Sistema Nacional de Informação Ambiental, né? Para que essas propriedades elas sejam monitoradas constantemente. A intenção federal, bem evidente no artigo 29, né, do nosso Código Florestal, foi essa, de criar uma base pública eletrônica, né, que fosse obrigatória, né, um ponto de vista bastante relevante é a gente destacar que o CAR é obrigatório, ainda que o parágrafo 4º do artigo 29 novamente tenha prorrogado o prazo para o final desse ano, né, de 2020. Nós ainda temos a obrigatoriedade da adesão ao CAR justamente para que houvesse condições do Estado conhecer a situação florestal, a realidade prática, agrícola, para adotar as medidas de planejamento e monitoramento ambiental, né? Contudo, logo após a edição do Código Florestal, tanto em razão dessa questão do conceito de área consolidada, né, que foi uma inovação do Código Florestal, nós tivemos aí posteriores decretos que foram alterando consubstancialmente o que era a pretensão do Código Florestal. Inicial de que isso seria um mero cadastro, um registro público de informações de âmbito nacional. E aí nós temos os decretos alterando, né, conceitos e regulamentando os conceitos do Código Florestal e após isso a normativa do IBAMA que dá a normativa do Ministério do Meio Ambiente que dá parâmetro para a implantação dos programas estaduais aí de regularização ambiental, já que o Código Florestal vem tentar resolver o problema também, que é a questão do agronegócio, que é o fato de que essas atividades exercem impacto ambiental, são atividades que têm necessidade dos recursos naturais e, por isso, exercem aí influência na utilização e na manutenção desses recursos, e, por isso, essas atividades exigem o licenciamento ambiental. E aí nós temos um histórico de ausência da atuação do Estado nesse papel de licenciamento. E o Código Florestal vem com essa intenção de mudar isso. E aí, aquilo que a gente vê, infelizmente, aqui quando a gente fala de licenciamento ambiental rural, a gente está falando principalmente de regularização da questão florestal, e que não seria só isso. Sim, o conceito de atividade agro-silvopastoril é muito mais amplo e existem outras atividades que são realizadas dentro da propriedade ou posse rural. Então, e cada estado ele vem legislando de forma diferenciada também com esse licenciamento ambiental rural. Né? Isso a gente vai tocar mais adiante. Então, qual que é hoje o contexto nacional com relação ao regramento? Quais são as normas que dizem respeito ao cadastramento ambiental rural? Nós temos a Lei Federal 12.651 de 2012, o Decreto Federal 7.830 de 2012, que fez uma regulamentação específica, basicamente voltada para o cadastramento ambiental rural, o Decreto Federal 8.235 de 2014, que tratou do PRA, do Programa de Regularidade Ambiental, e para novidade de muitos, nós temos também como parâmetro geral uma instrução normativa número 2 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente. E essa instrução normativa, pasmem, né, diga-se de passagem, trouxe regramento também geral, como uma norma geral. Lógico que um ato legislativo não adequado, que gera muita instabilidade, mas que trouxe parâmetros mínimos a serem seguidos pelos estados
Distrito Federal e municípios brasileiros. E quando o Estado de Mato Grosso fez a regulamentação do CAR, ele não observou, ele não atendeu essas diretrizes mínimas também previstas nessa instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente. Porque naquele momento se falava do Sistema Nacional e o Estado de Mato Grosso, naquele momento inicial, também ele aderiu ao Sistema Nacional de Cadastramento Ambiental Rural. Então, houve um rompimento e desse rompimento, o Estado de Mato Grosso, ele sempre, historicamente, ele sempre foi muito ativo em legislar sobre política florestal, sobre a aplicabilidade do Código Florestal, até pelas demandas, vivências e problemas vivenciados no dia a dia dos técnicos, com as propriedades, os problemas novos que vão surgindo. Então, o Estado de Mato Grosso, ele tem essa expertise, né? Eu acho que esse é um aspecto bastante positivo. Ao mesmo tempo que nós temos essa expertise legislativa na aplicabilidade da legislação ambiental, muitas vezes nós não conseguimos olhar para trás para dar um passo maior na frente, porque a legislação hoje está tão amarrada, ela está tão difícil de ser operacionalizada e de ser atendida com base na legislação estadual, que desrespeita essas diretrizes que já foram emanadas pela União, principalmente quando a gente fala dessa instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente. E é importante pode falar. Da doutora passar a mais pontos da instrução normativa, é só importante destacar a dificuldade que é com relação aos aplicadores aí a quem trabalha dentro do direito ambiental, essa fase de transição. Porque nós vimos com o programa Interlegal, desde 2009, que tinha uma modalidade de CAR, né, que era o pontapé inicial do protocolo aí do pedido de licenciamento ambiental, no caso Aulau. E aí, em 2012, há uma grande mudança na legislação, principalmente a implantação do conceito de áreas. Uma ruptura nessa legislação que nós tínhamos. E nós ficamos um período esperando o que aconteceria com o CAR estadual. Né? Em 2014, né, por meio de uma portaria 441/2014, é que os cadastros ambientais estaduais migraram para o tal do CAR federal. Né? Então, aí nós passamos do CAR do MT Legal, a gente chama primeiro CAR, né, o CAR do MT Legal, vamos para o CAR federal, que vai até 2017, quando vem a Lei Complementar Estadual vigente, a 592/2017, com relação à regularização florestal. E aí nós, novamente, mudamos de CAR, né? Aí nós vamos agora para o atual CAR-MT, que é o sistema atual vigente da implantação do CAR. Então, de fato, essa ruptura causada pelo Código Florestal, ela demorou até que houvesse uma transformação e foi uma dificuldade, não só uma dificuldade com relação à alteração legislativa, mas uma dificuldade com relação aos sistemas operacionais, já que o Estado possuía um CAR, né, naquele período, e essa migração depois ao sistema federal também não digamos assim, não vingou, né, porque a base federal não dava condições à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de prosseguir na análise dessa validação desses cadastros, e por isso há depois esse retorno ao sistema único estadual. Sim, com certeza. E a sua fala é super pertinente, Adriana, porque quando o CAR ele foi implementado aqui no estado de Mato Grosso, ainda em 2009, ele tramitava de forma paralela com licenciamento ambiental único de propriedades rurais. Então, nós tínhamos dois instrumentos com naturezas diversas, com características diversas, tramitando de forma paralela e sendo exigido para o proprietário rural. E a partir da Lei Federal 2.651 e essa fase, né, adormecida, o stand-by de transição que nós estamos tendo aqui no estado de Mato Grosso, da implementação da política, principalmente para efetivar o CAR, o licenciamento ele ficou relegado a segundo plano, ele está meio que de lado, né? O que vai acontecer? Talvez esperando essa nova legislação do projeto de lei geral do licenciamento ambiental que está tramitando no Congresso Nacional, que talvez traga alguma luz no fim do túnel. Eu falo que não necessariamente da dispensa dessa modalidade de licenciamento para as atividades rurais, mas talvez uma simplificação desse licenciamento ambiental, como já acontecia aqui no estado de Mato Grosso e como nós já temos uma base normativa na própria Lei Complementar número 38/95, que instituiu o Sistema de Licenciamento Ambiental Rural para Propriedades Rurais, o sistema SLAPR,
que é para atividades agropecuárias aqui no estado de Mato Grosso. Então, nós já tínhamos essa vivência desses dois instrumentos tramitando de forma paralela. Mas voltando à questão do contexto do CAR nacional, por que eu estou frisando e batendo nessa tecla que o cadastramento ele não tem que ter esse procedimento mais burocrático, mais exigente, e talvez isso seja um outro instrumento, porque nós já temos exemplos de modelos de cadastramentos instituídos pela União, que foram disciplinados na Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal 6938 de 81. É lógico que o CAR, ele é um instrumento voltado para uma política florestal. Esses dois instrumentos, eles foram instituídos como instrumentos preventivos ambientais, ainda na década de 80, com a finalidade de fazer esse monitoramento de pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvam atividades potencialmente poluidoras, para que o poder público possa fazer esse monitoramento e esse acompanhamento também dessas atividades. Todo mundo que atua na área ambiental sabe, né, desses cadastramentos, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Até o professor Edson Laré, ele coloca no livro dele, que é um livro clássico de direito ambiental, que esse cadastramento ele é uma espécie de censo ambiental. Então, o poder público está fazendo um censo dessas atividades, dessas informações ambientais. Ele quer obter informações. E o outro exemplo de cadastro é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou utilizadoras de recursos ambientais. Sendo que este cadastro ele não dispensa essas duas modalidades de cadastros instituídas na Política Nacional do Meio Ambiente, realizadas no âmbito da União, junto ao IBAMA, eles não dispensam a realização do licenciamento ambiental, que fique bem claro também esse apontamento. Então, eu estou querendo dizer, na minha opinião, e eu não sou a dona da verdade, que o modelo de cadastramento que nós temos no cenário nacional desde a década de 80 são modelos simplificados, de meros registros. E o cadastramento ambiental rural também era para seguir esse mesmo caminho, essa mesma trilha. Mas, infelizmente, quando os estados vêm legislando e estão legislando sobre o Código Florestal com base na sua competência concorrente legislativa, de forma suplementar, de forma correta, eles estão operacionalizando, eles estão editando o regramento que não está disciplinado na norma federal, dificultando esse acesso por parte do proprietário e, consequentemente, da propriedade à regularização ambiental. Então, assim, é um cenário bastante tumultuado, enfim, negativo, que a gente pode falar com relação ao CAR. E não é só uma realidade do estado de Mato Grosso. Hoje, o cadastramento ambiental rural em São Paulo, eles estão discutindo situações que aconteceram 80 anos atrás, como comprovar que numa plantação de café você tinha documento, na época não tinha nem imagens, e o órgão ambiental vem fazendo exigências inconcebíveis, que não tem como comprovar. Mas justamente essa confusão com relação ao licenciamento ambiental rural e o cadastro ambiental se dá pela visão, né, de que licenciamento ambiental rural é a regularização da exploração florestal daquela propriedade. E aí, como a doutora bem colocou, a normativa do Ministério do Meio Ambiente em 2014, que joga a bola para os estados, então, olha, os estados vão ter que efetivar a regularização florestal proposta no Código Florestal. Como vão fazer isso? Vamos começar pelo CAR. E é justamente dessa base da normativa do Ministério do Meio Ambiente que dá orientação aos estados, é que as legislações estaduais, que aí sim vão documentar como é o próprio licenciamento, né? Então, o estado de Mato Grosso, o estado do Pará, o estado de São Paulo, tem aí a função de regulamentar o seu licenciamento, e a competência para licenciar as atividades agropecuárias é do estado. E aí ele passa a fazer isso com base principalmente na questão da regularização florestal, que seria a exigência com relação ao licenciamento. E hoje, na verdade, o que se transformou o licenciamento ambiental rural, né? Esse aspecto da regularização florestal da propriedade, um ponto de vista, como vocês dizem, é a minha opinião, mas no qual sou bastante crítica, porque eu entendo que nosso licenciamento ambiental, que nem chega, né, essa fase ainda
de concluir com expedição, seja da licença ambiental ou da licença ambiental única, dependendo do estado, ele acaba não comportando outras características da atividade agrícola que vão além da questão da exploração florestal e se ali está em área consolidada ou não está em área consolidada. Mas eu acho que a grande culpa de o CAR se transformar aí no passo 1 do licenciamento ambiental, como é hoje na legislação estadual, se dá justamente pela forma como, do ponto de vista federal, foi repassado ao Estado a orientação de como trabalhar com relação a essa questão do CAR. Além do problema com relação à base federal, que aí Sim. o Estado não conseguia trabalhar em cima dessa base, teve que alterar a base, como aconteceu aqui em Mato Grosso. Sim. E o interessante, Adriana, é que quando a União estabeleceu esse parâmetro geral por meio de uma instrução normativa, ele trouxe 3 subespécies de CAR. Então, nós temos CAR gênero, instituído na Lei Federal 12.651, e temos 3 subespécies de CAR. Então, a instrução normativa... E por que os estados também devem atender essas diretrizes dessa instrução normativa? Porque, de forma expressa e objetiva, ele fala que todos os órgãos integrantes do CISNAMA e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, todos os órgãos ambientais estaduais e os conselhos estaduais fazem parte do CISNAMA. Então, é um comando geral onde todos os estados da federação e municípios devem respeitar também essas diretrizes mínimas. Então, e essa é uma crítica muito grande, porque essas 3 subespécies de CAR, na minha opinião, não eram para estar asseguradas, descritas numa instrução normativa, mas sim na lei federal e, assim, de forma menos negativa, talvez, nos decretos regulamentadores do CAR, mas não numa instrução normativa no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, que tem um regramento de caráter geral. Então, lá nós temos uma situação específica que fala dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 11, que vai falar a situação do CAR do imóvel sendo ativo, pendente ou cancelado. Então, nós temos, no âmbito geral, né, instituído por meio dessa instrução normativa, nós temos o CAR ativo, o CAR pendente e o CAR cancelado, diferentemente do regramento que foi dado aqui no estado de Mato Grosso, que é o CAR ativo, o CAR suspenso e o CAR cancelado, que tem conceituações e implicações jurídicas totalmente diversas da intenção que foi dada na instrução normativa de 2014. Eu vou pedir a licença para vocês e fazer a leitura desses dispositivos do artigo do 51 da instrução normativa para a gente depois fazer uma comparação com a do estado de Mato Grosso. O CAR ativo. Após concluída a inscrição do CAR, enquanto estiverem sendo cumpridas as obrigações e atualizações das informações, conforme o parágrafo 3º do artigo 6º do Decreto Federal 7.830 de 2012, decorrente da análise, e quando analisadas as informações declaradas no CAR e constatada a regularidade das informações relacionadas a PPs, área de uso restrito e área de reserva legal. Então, é um CAR mais generalizado a partir do momento em que o proprietário ele presta aquelas informações iniciais, o CAR será ativo. O CAR pendente, ele é muito interessante, porque ele traz situações complexas, inclusive a questão de sobreposição de áreas em terras indígenas e unidades de conservação em terras da União. Ele não coloca como um CAR suspenso ou um CAR cancelado, que é mais grave em termos de implicação jurídica, né? Mas ele está colocando ali que existe uma pendência que pode ser sanada, que pode ser regularizada pelo proprietário. Então, e também oportuniza aquele proprietário que ele manifeste no cadastramento ambiental e que não venha uma decisão de cima para baixo, simplesmente cancelar ou suspender aquele cadastramento ambiental sem motivação e sem justificação, sendo que o regramento federal ele possibilita essa manifestação por parte do proprietário para ele tentar explicar aquelas situações. E sendo que o cadastramento ambiental rural, ele não serve para fins de regularização fundiária, simplesmente regularização ambiental. Então, a gente também tem que fazer essa dissociação. A gente não pode mais misturar essas pautas que são extremamente complexas históricas, sendo que uma também, uma está vinculada à outra, né, de forma direta ou indireta. Mas esse ponto constituinte, tanto desde o nosso constituinte, o nosso legislador, ele tem uma preocupação e consegue diferenciar, até mesmo com relação a essa questão da regularização ambiental,
o próprio Código Florestal e a Lei Complementar Estadual 592 chama a atenção, né, de que Sim. a adesão do imóvel ao cadastro ambiental rural não dispensa, por exemplo, que ele esteja no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que é o CCIR, e não dispensa a questão de que ele seja comprovada a questão de propriedade e posse, inclusive com a legislação 592/2017 e o decreto 1031 estadual, doutora, houve uma grande mudança com relação à documentação apresentada a título de comprovação do CAR. Antes, o instrumento meramente declaratório não se exigia que se apresentasse nenhum documento, e hoje, na análise do CAR, a SEMA exige vários documentos. Exige essa questão do georreferenciamento, da comprovação dos limites. Inclusive, nós que atuamos na área, constantemente temos que nos debater aí com relação à explicação e muitas vezes até trabalhar no processo de certificação junto ao INCRA ou do próprio alteração do georreferenciamento em razão de alguma divergência com relação a esse requisito. Mas como a doutora colocou, ele não poderia cancelar e nem suspender o CAR, e sim o levar ao status de pendente no termo da Instrução Normativa Federal. E o que a gente tem visto também, Adriana, aqui no estado, é que esses cancelamentos ou essas suspensões geralmente vêm sem qualquer tipo de motivação ou justificativa, e essa cientificação prévia ao produtor rural. Simplesmente ele é pego de surpresa com uma decisão administrativa que não tem nenhuma motivação. E a própria Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente de 2014, ele traz como uma situação de pendência passível de ser sanada. Então, a legislação do Estado, ela está afrontando nesses critérios o que já determinou uma diretriz federal. Então, eu vou continuar, peço licença para terminar aqui essa leitura desse CAR pendente, que é bem interessante, porque aí a gente faz uma comparação com a do Estado. São várias situações. Enquanto não forem cumpridas as obrigações de atualização das informações decorrentes de notificações, quando constatadas sobreposições do imóvel rural com terras indígenas, unidade de conservação, terras da União e áreas consideradas impeditivas pelos órgãos competentes, quando constatada sobreposição do imóvel rural com áreas embargadas pelos órgãos competentes. Então, não se cancela um CAR porque tem uma área embargada, mas simplesmente fica um CAR pendente, que é passível de ser regularizado, de ser sanado aquela pendência. Dependendo da situação e o caso concreto, é lógico. Quando constatada sobreposição de perímetro de um imóvel com perímetro de outro imóvel rural, quando constatada declaração incorreta, conforme previsto no artigo 7º do Decreto Federal 7.830 de 2012, enquanto não forem cumpridas quaisquer diligências notificadas aos inscritos nos prazos determinados. Lembrando, Adriana, que o cadastramento ambiental rural, ele é uma fase inicial de um programa maior, que é o PRA. Então, inúmeras exigências que são feitas nessa fase inicial do CAR, na minha opinião, não eram para estarem ali no cadastramento ambiental, nessa fase inicial, mas sim no PRA, porque é no PRA que se assinará o termo de compromisso e onde determinadas situações específicas e concretas podem ser equacionadas, mas não nesse momento inicial embrionário de um registro que deveria ser meramente declaratório e não é. E a terceira modalidade ou subespécie de CAR instituído pela instrução normativa é o CAR cancelado, quando constatado que as informações declaradas são total ou parcialmente falsas, enganosas ou omissas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º do Decreto Federal 7.830 de 2012, após o não cumprimento dos prazos estabelecidos notificação ou decisão administrativa do órgão competente devidamente justificado. Então, simplificando, esse CAR cancelado para as diretrizes dadas, fornecidas pelo Ministério do Meio Ambiente, voltam-se basicamente para informações falsas, enganosas, omissas, por decisão judicial ou por uma decisão administrativa devidamente motivada. Tá? E aí a gente vê no cenário estadual inúmeras situações que estavam lá no CAR pendente, como situações de suspensão ou cancelamento de um CAR, muitas vezes nem oportunizando essa notificação prévia da decisão ao proprietário rural. Com relação a essa questão da notificação prévia, né, evidente que o status de CAR pendente, suspenso e cancelado, eles existem também na legislação estadual.
o decreto estadual 1491 traz a previsão com relação às pendências e o prazo aí de 30 dias para que o autuado tome ciência. A notificação ela é feita por meio do e-mail cadastrado, no cadastro do cartão feito que realiza o procedimento do cadastramento, e ele teria o prazo de até 90 dias para cumprir a respectiva pendência. 90 dias. Onde nós temos a grande dificuldade, que inclusive aí alguns colegas que atuam na advocacia ambiental devem ter também já recorrido ao judiciário, foi com relação à suspensão e o cancelamento da autorização provisória de funcionamento que é emitida após esse ingresso do proprietário no CAR. Então, neste caso, do cancelamento da APF, da autorização provisória de funcionamento, a SEMA, infelizmente, não tem realizado nenhum tipo de notificação, e aí acontece como a doutora disse, a pessoa é surpreendida aí com a suspensão ou cancelamento. Mas com relação à necessidade de que primeiro houvesse a pendência e não o cancelamento imediato, a legislação estadual também tem essa disposição, tanto no decreto 1491 quanto no 1031. E também tem essa diferenciação de que tudo isso não deveria estar, né, é analisado no CAR, mas no decreto 1031, que vai falar especificamente do PRA, nós vamos passar de novo por essa mesma análise, que conforme a normativa deve estar presente no PRA e não no CAR, né? Então, o CAR seria o ato inicial e seria na fase posterior. Mas aí, eu não sei se a doutora vai abordar o tema, nós temos a grande mudança do ponto de vista estadual, que é o tal do CAR validado, né? Vem aí artigo 13 e 14 da Lei 592/2017 e traz aí o tal CAR validado, e é esse passo a passo para que o meu CAR ativo se torne validado, né, que eu passo por esse processo de análise que talvez, pelo que está disposto na norma federal, devesse acontecer apenas na fase do PRA, porque nós acabamos repetindo o processo quando chegamos nessa etapa, né, o que também dá um retrabalho aí ao órgão ambiental estadual. Então, ele vai validar o CAR e vai fazer toda essa análise de todos esses pontos. Novamente. O trabalho dobrado. Nós vamos fazer esse trabalho de novo. E aí o analista, o profissional, muitas vezes vai divergir do que foi visto já na fase do CAR. Então, acaba sendo um retrabalho e uma situação de que o processo de licenciamento acaba não evoluindo para uma fase final, para que sejam retomadas as expedições das licenças ambientais, seja lá ou seja a licença ambiental, como ela voltaria a ser emitida, mas nós não evoluímos nesse processo também por conta desse retrabalho. Um trabalho aqui na validação do CAR, verificando tudo isso, cumprindo pendência, e chega no momento do PRA, a lei dispõe que é neste momento em que isso deve ser verificado, e aí se verificará tudo de novo, e aí nós voltamos. Aí o primeiro processo foi aprovado, na segunda fase do processo nós temos uma divergência, além desse vício de cancelamento e muitas vezes suspensão sem a prévia notificação, que leva aí o administrado a recorrer ao judiciário para que consiga fazer valer as regras de que ele precisaria ter ciência prévia de uma possível irregularidade para que ela fosse sanada e não de imediato ser surpreendido com o cancelamento e suspensão do documento. Sim, e essa questão do CAR validado, a gente poderia falar que é mais uma subespécie do CAR aqui no estado de Mato Grosso, e é o CAR validado que serve junto aos órgãos federais para desembargar as propriedades rurais. CAR né, validado. Adriana? Esse é um outro ponto, né? Porque aí é um ponto de grande relevância, porque aí nós teríamos que comentar a situação da autorização provisória de funcionamento. Então, nós tivemos essa necessidade de que o Estado se adequasse às normas federais a partir de 2012. Em 2014, uma migração do cadastro ambiental rural estadual para o CAR federal por meio da portaria 441, o que aconteceu exatamente em outubro de 2014. O Estado, então, fica num tempo sem trabalhar no licenciamento. Nós não temos aí processo de licenciamento andando de maneira adequada. Saíram algumas licenças em 2014, talvez até tenhamos, mas raros casos, porque, de fato, o órgão ambiental passava por uma reestruturação com a mudança de sistema e a legislação ambiental estadual precisava ser aperfeiçoada. Acontece que aí, em 2015, é estabelecido por meio de um decreto estadual 230/2015, a chamada autorização provisória de funcionamento, com a justificativa de que o Estado não teria condições de expedir a LAU, né, porque estaria nesse processo de implementação e a Secretaria com dificuldades, e a questão da mudança da legislação. Com a Lei Complementar 592/2017, que é a atual norma estadual que regulamenta a regularização ambiental rural e, com isso, o licenciamento
né, das atividades agropastoris e das atividades de exploração florestal, se espera que volte o Estado voltasse a trabalhar com a LAU, mas não. Veio o decreto 1211/2017, o decreto 1211/2017 estabeleceu que no licenciamento ambiental seria expedida a autorização provisória né, de funcionamento das atividades rurais. E ela teria um prazo de 120 dias, quando expedida, para que o produtor, então, pudesse ter aí condições de requerer a LAU. Né? Então, ela não deixou de lado a LAU. A própria normativa que prevê a APF fala do licenciamento ambiental único. Contudo, a gente não conseguiu, de 2015 nem de 2017. Até agora retomar. O Estado não expede a LAU, mesmo para quem conclua o processo de validação do CAR. E aí a Lei Complementar 592/2017 estabelece essa questão de validação e os órgãos federais, principalmente aí na atuação do IBAMA, mesmo que a propriedade tenha a autorização de funcionamento, que só é concedida para as áreas já consolidadas, dispensadas aí a questão de áreas no Pantanal, de pecuária, né, que foi uma alteração agora em 2020 com relação à emissão das APFs, a gente continua nessa guerra de forças entre o órgão estadual, que é o competente para licenciar, permitindo a realização da atividade por meio de um instrumento que, no meu entender, não deixa de ser precário, porque não é o nosso processo de licenciamento final, que está na Lei 592/2017, é um ato concedido por meio de uma regulamentação por decreto, mas que acaba só tendo validade se eu tiver o tal do CAR validado. Então, acaba sendo uma figura de bastante dificuldade, até porque o órgão ambiental continua não tendo condições de validar a quantidade de cadastros ambientais rurais que chega aí embora hoje o sistema operacional funcione, a gente tem aí base de dados, base de hidrografias e várias outras melhorias que a SEMA implantou, de fato é impossível que ela consiga validar os cadastros ambientais rurais de todos os imóveis e que eles vão chegar lá no PRA e vão ser novamente objeto de análise. E aí a gente continua repetindo talvez o mesmo equívoco que já aconteceu na década de 90 e que impede novamente que haja uma conclusão no licenciamento ambiental rural do ponto de vista do Estado de Mato Grosso. Essa situação do CAR validado, ela acaba sendo um empecilho, muitas vezes, para que o produtor possa dar consequência em várias atividades, não só com relação à própria continuidade da atividade agrícola, caso ele disponha da autorização de funcionamento, né? Mas também, por exemplo, para a obtenção da licença florestal, de uma autorização de desmate de uma área que ainda é passível de abertura, sendo ela os 20%, né? No caso aqui do bioma amazônico, ou do percentual correspondente em outros biomas. O CAR validado é requisito para passar para a próxima fase do licenciamento. O que é um absurdo, porque na legislação federal não trouxe esses óbices, esses empecilhos que foram consagrados na legislação do Estado de Mato Grosso, o que vem dificultando a efetivação do cadastramento ambiental rural como um mero cadastro, como um início de um procedimento dentro de um programa maior, que é o PRA. Então, essas dificuldades, elas são bem sensíveis. Por isso que a gente vê a questão da contradição e desse desequilíbrio nas normatizações por parte do Estado de Mato Grosso, afrontando as diretrizes que foram delineadas pela União com relação ao cadastramento ambiental rural. Lembrando que a natureza jurídica do CAR é registro e meramente declaratória. E lembrando que a natureza jurídica de um licenciamento, porque hoje o rito do cadastramento ambiental rural passou por um rito de aprovação, de validação, para você seguir para outra etapa, para servir de documento junto ao IBAMA, para desembargar propriedades, para regularizar situações específicas, para obtenção de crédito junto a instituições bancárias. Então, assim, esse emaranhado de normatização do Estado vem dificultando a implementação de uma legislação que era para ser simples, né? Sem tantos desdobramentos jurídicos e conflitos como nós estamos sentindo na pele, principalmente a advocacia matogrossense. Mas eu acredito, Adriana, que a grande luz no fim do túnel de toda essa celeuma seja a instituição na Lei Geral do Licenciamento de um modelo de licenciamento ambiental simplificado,
que vai nortear esse procedimento para as propriedades rurais. Por que eu falo dessa Lei Geral do Licenciamento? Porque o ano passado nós tivemos várias audiências públicas discutindo a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e nós tivemos uma audiência pública específica aqui no estado de Mato Grosso, aconteceu na Assembleia Legislativa, foi solicitada pelo deputado federal Nery Geller, onde naquele momento se discutia a dispensa do licenciamento ambiental de atividades rurais para as atividades agropecuárias, agro-silvopastorismo ou atividades rurais. Tá? Então, qual que foi a intenção naquele momento? De não se ter o licenciamento ambiental para atividades agro-silvopastoris. Só que essa iniciativa, eu acredito que hoje a gente está na quinta versão desse projeto de lei, que deverá ser votado agora em final de julho, comecinho de agosto, já vi uma notícia a respeito. Essa dispensa que estava inserida, ela foi retirada. E agora se discute a simplificação do licenciamento ambiental. E sendo que esse modelo de simplificação do licenciamento ambiental, ele vem sendo debatido de forma muito veemente pela Procuradoria-Geral da República, que vem questionando várias normas dos estados brasileiros que trouxeram, que instituíram o licenciamento ambiental de atividades agro-silvopastoris em seus territórios. A exemplo da lei do Amapá. Então, recentemente nós tivemos uma ação de inconstitucionalidade 5.475, né? Coisa da decisão em abril. De fato, é uma preocupação do ponto de vista, né, nós, advogados, nós temos essa visão agora, né, do atual corpo do STF, de discutir questões que já foram antes discutidas, né? É importante destacar que quando o Estado de Mato Grosso lançou o programa MT Legal, houveram ataques com relação à nossa constitucionalidade, também a questão da APF também já foi objeto de ação judicial. Contudo, a visão do STF nessa ação, por exemplo, que a doutora deve comentar com maior entendimento até do que eu, ela mostra um aspecto talvez diverso do que a gente tem sendo discutido no Congresso. Né? Do ponto de vista legislativo, se percebe a necessidade, a intenção de que a gente simplifique o licenciamento ambiental, até para que ele de fato funcione. Né? Nós estamos falando aqui de atividade rural, e em que momento o licenciamento ambiental rural funcionou, por exemplo, no estado de Mato Grosso? Que a gente conseguiu, de fato, que as licenças fossem expedidas na condição em que a atividade é realizada. E, de fato, não. Não existiu. Sempre foi voltado para uma situação de regularidade ambiental, analisando as questões de APP e reserva legal e a situação de desmatamento. Né? Ao modelo que, de fato, tenha funcionado. E do ponto de vista ambiental, né, nós como mestres e atuantes professoras da disciplina, nós precisamos que essas atividades tenham um processo de licenciamento que funcione. Não só do ponto de vista do agronegócio, que depende da licença e que não vai conseguir, por exemplo, negociar com o mercado internacional se essas atividades não estiverem licenciadas. A dispensa do licenciamento ambiental rural também não seria possível pela própria previsão do conceito de licenciamento, já que são atividades que exercem impacto aí nos recursos naturais. Como eu prejudico não só o lado do produtor, do agronegócio, mas eu prejudico também o próprio meio ambiente. Porque nós estamos, a atividade do ponto de vista cultural, ela é permitida, sempre existiu, e ela continua acontecendo, mesmo que esse licenciamento acabe não sendo concluído. Então, a dificuldade e a necessidade de que haja não só uma simplificação do procedimento, mas que ele seja de fato efetivo e não com esses entraves que a gente vê na prática, se dá também em prol da questão ambiental. E a última, né, o último posicionamento do Supremo veio, na verdade, dizendo que não. Na contramão de todas essas diretrizes que já decididas pelo próprio Supremo. Que é a resolução 237/97, que é a resolução do CONAMA que regulamenta o licenciamento ambiental geral, deveria ser aplicada a toda e qualquer atividade. Mas aí, do ponto de vista estadual, nós teríamos a questão não só da LAU, que existe desde 95, né, porque está na primeira norma, no Código Estadual de Meio Ambiente, como outras licenças, como por exemplo, a licença de exploração florestal, a licença diferenciada, nós temos a LOP, então nós temos outras modalidades de licenciamento, que não só o licenciamento da atividade agrícola, que tem procedimentos diversos, e a decisão
da ação de constitucionalidade 5.475, ela é bastante preocupante, porque ela poderia alterar, e como você falou, se a Procuradoria Federal passa a se atentar para essas várias normas estaduais que têm procedimentos diferenciados de licenciamento, e todas elas seriam inconstitucionais, aí nós teríamos um grande problema, e talvez a necessidade, evidente a necessidade de que a Lei Geral de Licenciamento seja, de fato, logo discutida e aprovada, mas do ponto de vista de que nós ainda demoraremos, mesmo após a aprovação da norma, a ter uma mudança efetiva, porque aí, novamente, nós teremos aí a necessidade de adequação da norma estadual e cabe ao Estado, né, por fim, licenciar, é bastante preocupante. Do ponto de vista do CAR, de que a gente já tem um procedimento aí iniciado, também de tudo isso, ao invés de melhorar, mudar novamente, né? De nós termos aí uma total mudança com relação ao procedimento. Então, diante de todo esse contexto dessa discussão que está sendo muito interessante, eu vejo que ainda existem muitos dilemas conceituais e da dificuldade de compreender determinados conceitos. Até porque essa decisão do Supremo com relação à decisão do Amapá, ela vem discutindo pautas recorrentes que já foram decididas pelo próprio Supremo, possibilitando, inclusive, a dispensa do licenciamento ambiental de atividades agro-silvopastoris, como foi numa ação declaratória de constitucionalidade do Tocantins, e bem como na questão da simplificação do licenciamento, né? Então, quais são esses argumentos? Primeiro, a ministra Carmen Lúcia, ela foi a relatora dessa ação declaratória de inconstitucionalidade. O primeiro argumento foi com relação à competência privativa da União, que o Estado do Amapá estaria afrontando as diretrizes delineadas das normativas federais, principalmente da Resolução CONAMA 237/97 e da Lei Complementar 140 de 2011, sendo que a Resolução CONAMA 237 e a própria Lei Complementar 140 dá essa autonomia aos estados e aos municípios de simplificarem esses procedimentos, dependendo do porte da atividade, o critério, a situação, localidade. Então, assim, quem conhece, quem tem essa expertise de atestar aquela atividade, aquele licenciamento naquele território, é o município, bem como o Estado. Então, eu vejo, assim, de forma muito temerária, de forma muito precária, essa decisão de inconstitucionalidade da lei do Amapá, que pode ser um precedente perigoso daqui para frente, porque a partir do momento em que o cadastramento ambiental rural se efetivar nos estados amazônicos e em outros estados da federação, nós teremos aí uma segunda onda de voltar ao licenciamento ambiental, porque hoje a gente está em stand-by, momento de transição, momento de adormecido aqui no estado de Mato Grosso, mas eu acredito que o licenciamento ele voltará com muita força. E essa decisão do Supremo ele pode enfraquecer esse modelo de licenciamento ambiental que existe desde a Política Nacional do Meio Ambiente, na Resolução CONAMA 237/97 e que foi reforçada na Lei Complementar 140 de 2011. Então, eu vejo um cenário aí pela frente de novas políticas públicas, principalmente na questão do licenciamento ambiental rural de atividades específicas, atividades agro-silvopastoris, de forma muito emblemática e talvez temerária. Lembrando que nós temos uma normatização que ocorreu por meio de uma resolução do CONAMA para procedimentos de licenciamento ambiental de atividades agro-silvopastoris voltados para assentamentos rurais para fins de reforma agrária. Então, a União, ela definiu um critério geral de licenciamento para todos os assentamentos desencadeados pelo INCRA com essa finalidade, esmiuçando esse detalhamento, essa operacionalização. Por que talvez não ocorra uma normatização federal também, definindo esses parâmetros gerais para os estados da federação com relação ao licenciamento ambiental rural? Eu acho que nós teríamos o norte a ser seguido também, que desse essa orientação de forma muito mais segura, né? Porque tudo que a gente está falando, Adriana, é segurança jurídica e hoje nós os advogados, as propriedades rurais, os proprietários, eles se encontram numa estabilidade jurídica total.
Constante. Constante, E constante. principalmente com a implantação das mudanças aí do ponto de vista estadual, né? Nós tivemos uma nova norma em 2017 que veio para resolver a questão de como ficaria o licenciamento ambiental rural e a regularização das atividades rurais no estado e da atividade florestal também, que é relevante. E aí acabou que a Lei Complementar 592 não previu muitos dos assuntos, e depois disso a gente tem decretos, decretos, decretos. Como eu falei, a própria PF está no terceiro decreto aí com relação à regulamentação do instrumento, e a gente precisa, né, que seja retomada a questão da expedição da própria licença, até porque o próprio documento não é um documento com validade, né? O procedimento Então, a própria natureza da PF é de natureza precária e transitória. Ela não traz estabilidade jurídica. Então, o nosso precário e transitório já dura 5 anos, né? Nós estamos... Sim, exatamente. E está se consolidando. E com o próprio procedimento de CARE e de PRA, nós também temos essa questão dos decretos e das constantes mudanças dessas alterações desses termos. Mas com relação a essa decisão, nosso tempo já está aí chegando ao final, né? Nós podemos estender muito, chama atenção para o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que inclusive citou que a lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a norma que estabelece o licenciamento em si, isso lá da década de 80, ela não traz essa previsão dessa rigidez de que nós tenhamos para toda e qualquer atividade LP, LI e LO. Né? Então, com base na própria norma que regulamenta a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, seria possível, sim, que o Estado trabalhasse conforme a sua realidade e se considerasse também as peculiaridades do tipo de atividade. Voltando a dizer que quando eu falo da atividade agropastoril, eu também falo do aspecto cultural, já que o homem desde que é homem, importantíssimo. O grupo tem essa condição dessa atividade. Não estou dizendo, como eu já coloquei, minha posição não é que a atividade possa ser dispensada de licenciamento, nesse ponto, minha opinião, discordo, né? Nós tem uso de recurso natural, gera resíduos, nós temos a questão do agrotóxico também, né, preocupante com relação é um fator bastante preocupante, importante. Que não é considerado quando a gente equipara o licenciamento ambiental rural à questão de regularização florestal unicamente, né? Então, há gargalos ainda nesse processo e de fato, eu, assim, quero torcer para que essa decisão não tenha esse impacto de alterar e de levar a uma rigidez ainda mais grave, de nós retrocedermos com relação a engessar ainda mais o licenciamento ambiental da atividade agrícola, que já não funciona como deveria na prática. Doutora, deixa eu ver se tem algum questionamento, nós estamos se estendendo no nosso tempo, com relação a esse paralelo do CAR federal e das diferenças com relação ao licenciamento estadual. Doutora, gostaria de traçar mais algum parâmetro? Eu acredito que nós estamos aqui numa conversa que vai virar numa reflexão. A gente precisa refletir com relação a esses atos normativos que o Estado de Mato Grosso vem editando com relação ao cadastramento ambiental rural, engessando a implementação deste importante instrumento no Estado. Então, eu acho que é um momento de reflexão e até porque a gente tem parâmetros gerais que estão sendo afrontados. Eu acho que a gente já tem um ponto bastante pertinente, importante de discussão. Né? E também eu acredito que falta uma discussão mais ampla com os diversos segmentos da sociedade, e aí eu falo da parte técnica dos engenheiros, dos biólogos, dos engenheiros florestais que também atuam diretamente com cadastramento ambiental rural, com licenciamento ambiental de atividades rurais, dessa sinergia com os operadores do direito e estarem também à frente nessas discussões legislativas que tramitam no âmbito do órgão ambiental estadual competente, bem como na Assembleia Legislativa. Porque ultimamente nós estamos sendo pegos de surpresa. Cada hora vem um decreto novo, vem um projeto de lei novo que está tramitando na Assembleia Legislativa e não houve essa discussão mais ampliada com os diretamente envolvidos. Né? Eu acho que precisa ter esse debate ampliado, essa discussão. Agradeço, doutora, a sua participação. Estamos aí, só tem mais um minuto. Agradeço aí a participação dos colegas que acompanharam a nossa discussão a respeito do CAR do licenciamento ambiental rural.
principalmente aí aos membros da nossa comissão estadual de meio ambiente e aos membros aí da Comissão de Direito de Meio Ambiente e Agronegócio da OAB de Sinop e ao doutor Eduardo, aí, o presidente da nossa subseção, que esteve presente ao longo da apresentação. Agradeço muito, doutora, pelas suas contribuições. Certamente aí estamos enriquecidos agora com mais conhecimento, principalmente aí das diferenças e das similitudes com relação à norma federal e à norma estadual do conceito do que seria o CAR. Obrigada. Adriana, eu só tenho a agradecer. Eu mais aprendi com você do que propriamente né, fiz alguma fala. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição. E fechando com chave de ouro, o mês do meio ambiente, um momento de reflexão em todos os sentidos, voltados para a saúde pública coletiva e principalmente para o meio ambiente, né, o que nós queremos. Muito obrigada, Adriana. Valeu. Obrigada. Eu agradeço, tá? Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada.